Bom dia, estamos começando mais um de grão em grão aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje a imagem já diz tudo, né? A gente está cheio de problema aí com as chuvas, né? O tempo está muito seco, estamos com uma seca enorme por aí, previsões para frente aí que vamos conversar agora sobre isso. Chuvas agrícolas, chuvas para reservatórios, água para beber. Curitiba estava passando um problema seríssimo com falta de água. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu convidei o João para vir aqui. O João agora vai se apresentar aqui para nós, tá certo? E a gente vai iniciar um bate-papo exatamente sobre esse assunto. João, fique à vontade, se apresente e vamos lá. Olá, Guto, tudo bom? Prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Bom, pessoal, eu sou o João Castro, sou gaúcho, nascido lá na fronteira sul, sou de Santa Vitória do Palmar. Fiz uma jornada aí, né? Estudei lá em Pelotas, na UFPEL, fiz graduação em meteorologia, depois fiz o mestrado também em meteorologia e depois eu saí do sul, fui morar em Goiânia, fui fazer um doutorado lá em agronomia na Universidade Federal de Goiás. Aí fiz essa trajetória acadêmica aí, né? Sempre procurando conhecimento, unindo, então, né, toda a expertise em tempo e clima, né, que eu adquiri durante a faculdade no Sul, juntando a ponta, então, né, lá com a planta. Vamos entender, então, o que acontece na planta, dado que o clima está assim ou está assado, vai impactar de que maneira, né? Daí eu fiz, então, o doutorado lá e em 2017 eu fui trabalhar na Climatempo. Fui para São Paulo, aí seguindo a andança toda, né? Fui para São Paulo lá e aí comecei a trabalhar na Climatempo, então, dentro da área de agrometeorologia, desenvolvendo produtos, desenvolvendo relatórios, né, fazendo chegar lá na ponta, né, lá dentro da porteira, qual que é a análise. Bom, o clima vai estar desse jeito e vai impactar de tal maneira. Então, desde 2017 eu trabalho aí, levando informação para o nosso amigo agricultor. Beleza, João. Pô, linda trajetória. Bom, João, nós estamos tendo aí esse ano, um ano excepcional, né? Um ano que culminou aí 3 geadas, não sei se vai ter uma quarta ou não, mas pelo menos 3 geadas, né? Uma seca, né? Até outro dia a gente conversando, eu falei, uma geada de 75, de 94, a seca de 2016, e de brinde veio mais uma geada, né? Então, foi um ano aí, parece que atípico, né? Não sei se o inverno está típico ou atípico, principalmente na região sul. A gente talvez estivesse mal acostumado aí com um clima, com um tempo mais quente, com menos entradas de frio. Mas essa quantidade de ondas frias e essa seca ao mesmo tempo, eu acho que isso é atípico, não? Tá bem diferente, né? Inclusive as previsões, né, elas indicavam que ali essa transição julho-agosto já seria com temperaturas abaixo da média. Julho, por exemplo, já foi a temperatura mínima, ela já foi cerca de 3 graus abaixo da média. Muito claro, impactado por a primeira, principalmente, naquela massa de ar polar mais intensa, depois veio a segunda por cima, isso aí acabou derrubando, então ficou sendo um mês de julho que saiu muito da curva, né? O mês de julho saiu muito da curva, 3 graus abaixo da média, né? Então, isso quando a gente fala em média dentro da meteorologia, a gente está comparando aí 30 anos de dados, então baixou bastante. E a seca, né? Então, realmente, a irregularidade da precipitação, ela tá sendo um ponto, assim, de bastante atenção nos últimos anos, né? Ontem eu estava fazendo um levantamento para o pessoal lá do Mato Grosso e analisando, né? Eu analisei 10 anos de dados lá para eles e para o Brasil, de uma forma geral. E, por exemplo, lá para eles especificamente, a última vez que choveu legalzinho, assim, mais ou menos bem, na safra verão, foi em 2012. Imagina, nós estamos em 2021. Desde Nossa. então, eu estava olhando agora há pouco para o Rio Grande do Sul também, choveu bem ali, dezembro foi em 2016, eu acho, se não me engano. Aí depois de lá para cá é só paulada e estiagem, né? Muitos eventos de laninha seguidos, né? Eventos de neutralidade não tão bons. Ano passado foi uma laninha, de certa forma, até forte. Para esse ano a gente espera uma laninha mais fraca, mas mesmo assim vai ter laninha. Então, sim, Guto, é isso aí. Muitos eventos adversos.
muitos, um atrás do outro. Isso aí João, compromete. deixa eu perguntar uma coisa para você sobre El Niño e Laninha. Eles afetam a primavera ou eles afetam o período todo que eles estão em atividade? Geralmente, assim, ó, eles afetam mais, é mais presente na primavera-verão, tá? Realmente, às vezes no inverno, o que acontece no inverno, ele fica mais em condição de neutralidade. É difícil você ter, geralmente, assim, um inverno onde que você vê que, no inverno, nos meses de inverno, tá El Niño ou tá Laninha, por exemplo. A última vez que isso aconteceu, eu estou olhando aqui, foi em 2015, que no inverno estava numa condição de El Niño. Depois, em 2019, até teve um pouquinho aqui, em maio, junho, julho. Mas, geralmente, ele fica mais neutro. Isso aí tem a ver com o balanço de energia, né? A gente está mais numa época de inverno, o sol está apontando mais lá no hemisfério sul. Então, o que acontece é mais na transição ali da primavera, outono. O que acontece para a gente, né? Principalmente falando de Rio Grande do Sul, falando de sul de uma forma geral. Efeito principal é primavera-verão. São os meses que bagunça de uma forma muito significativa aí a questão, principalmente da chuva, né? No restante do Brasil, no Sudeste, por exemplo, daí ele dá um efeito na temperatura, que é importante, pega algumas capitais muito populosas e tal. Mas falando em termos agrícolas, o principal impacto é realmente na distribuição da chuva e pega em cheio no sul do Brasil, né? Pega, inclusive o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pega tudo. Pega tudo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso do Sul, até sul de São Paulo acaba pegando ali, né? Aquela fronteirinha ali. Deixa eu fazer uma pergunta para você, como curioso. El Niño, Laninha, neutralidade, está diretamente ligado com as temperaturas ali do Pacífico, né? O que acontece? O vento muda de direção e traz águas frias ou quentes, ou realmente o mar muda de temperatura e faz o vento mudar? Né? Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro, ou uma galinha aí? Não, tem a ver com a temperatura do mar. A gente avalia, tem um dos fatores que a gente avalia, a gente fala muito da questão da temperatura, né? A temperatura mudou, é o Ninho ou é a Laninha, mas tem uma série de fatores. A gente olha vento, olha a salinidade da água do mar. Então, na verdade, o que vem antes acaba sendo a questão da própria temperatura do mar, que ela aquece por baixo. Então, tem uma questão aí que é debatida cientificamente, que é a questão lá de erupções vulcânicas, só que marítimas, né? Também tem a questão da crosta terrestre, tem vezes que ela está mais quente, que ela como se sofresse uma elevação do magma, né? Lá dentro da Terra, uma rocha que tem larva vulcânica lá dentro, certo, digamos assim. Então, aquilo lá ela sobe mais ou diminui. Então, é um assunto extremamente complexo. E a gente acaba chegando nessa questão aí, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. E a questão do El Niño ou Laninha é isso. E um outro detalhe, Guto, a gente sempre olha muito a temperatura ali na linha do Equador. Mas só que o Pacífico, como um todo, ele acaba impactando. E aí entram outros fatores também que promovem esse aquecimento ou não. Erupção vulcânica, como eu já falei, atividade solar é um dos principais. Então, quanto mais atividade solar tem, aquelas erupções lá no Sol... Quanto mais manchas solares tem lá, mais aquece ou resfria. Joga mais energia para cada e aquilo ali acaba aquecendo também, né? Certo. Então é uma série de fatores. Tanto que quando a gente vai estudar essa questão de clima, assim, tem meteorologista, tem o pessoal da física, tem o pessoal de geologia, é realmente multidisciplinar, que é uma série de fatores que eles tudo ficam interligados e acabam impactando aí no aquecimento ou resfriamento das águas. E o nosso querido Atlântico, não afeta nada, verão, inverno aqui para nós? Afeta. Ele é muito menor que o Pacífico, mas ele está na nossa costa. Ele aquecer, ele esfriar também, ele altera alguma coisa? Contribui para isso? Ele altera nessa questão do regime dos ventos também. E um dos principais fatores que ele altera, assim, né? Como ficar bastante simples, Guto, assim, ó. A frente fria, ela é associada a um ciclone, tá? Então, quem é do Rio Grande do Sul está toda hora ouvindo, né? Ciclone extratropical, aí dá uma ventania, desde lá do Chuí até Torres, um vento danado. A gente já sabe, negocinho que fica lá girando e tal.
aquilo ali é o que dá... É a cara da frente fria, digamos. A partir dali é que se organiza a frente fria. Esse centro aí de baixa pressão, esse ciclone, ele se alimenta de energia, tá? Então, ele é um sistema que ele se move para onde tem mais energia. Então, o caminho natural dele qual que é? Ele nasce nas águas frias ali, costa do Rio Grande do Sul, costa do Uruguai e Argentina, né? Aí ele vai subindo, se deslocando, indo para Nordeste, né? As águas vão aquecendo conforme você vai subindo, certo? Então, tem anos, como no ano passado, que acontece o quê? Uma anomalia na temperatura do Oceano Atlântico. Então, no ano passado, o que aconteceu? A temperatura do Oceano Atlântico ela estava esquentando tipo, lateralmente, assim. Então, o ciclone, quando ele se formava, em vez de ele indo subindo lá para a costa do Paraná, ele ia para o lado, indo para a África, digamos assim, porque lá estavam as águas mais quentes. E quando ele vai embora, ele arrasta aquele corredor de umidade que ele forma, que são as chuvas. Então, isso aí acabou impactando no quê? Foi um dos fatores que fez a chuva demorar mais para começar no resto do Brasil. Então, você pega ali, né? Chuva no Paraná, chuva no Mato Grosso do Sul, lá no Mato Grosso, começou a chover mesmo, de dar aquelas invernadas ali, 3, 4 dias com chuva. Foi em dezembro, foi quando mudou esse padrão. Mas até lá, o que nós tínhamos? Tínhamos a laninha e tínhamos ainda por cima essa condição aí do ciclone, que ele deslocava mais para dentro do oceano e não subia. E não levava chuva lá para o centro-oeste. Só para as pessoas entenderem, o ciclone é um roda-moinho ou um peão, vamos dizer assim, que está girando e que ele procura o lugar onde ele alimenta a velocidade dele, onde ele vai andar, né? Que é o caso das águas quentes. Então, por esse motivo que a gente vê, né, na televisão, aquele bracinho, né, cheio de desenho ali, tá chegando a frente fria e tal, onde você cria o choque, né, de ar seco, úmido, quente, frio, não sei o que, e vem a chuva, né? Vem pedra, vem vento. Isso. Vem o que a gente fala da frente fria, Guto, é assim, a frente fria é quando o ar frio avança sobre o ar quente. Então, aquele negocinho, ele fica girando, o que ele faz? Olha só, ele gira assim nesse sentido, no sentido horário. Aquele vento, ele é horizontal, ele passa lá embaixo, no sul da América do Sul, pega o ar de lá, que é frio, e ele segue girando, né? Então, ele pega o vento e sobe de novo. Quando ele sobe, ele empurra para cima, né? Para o restante do Brasil, o ar frio. É muito legal. A meteorologia é um tema que fascina todo mundo, né? Desde a escola, o pessoal gosta das ciências, estuda ciências e adora isso aí, porque é muito legal. É muito legal mesmo. Bom, mas tendo assim uma ideia disso tudo, você comentou Mato Grosso teve chuvas normais em 2012, de lá para cá nada. Isso é um ciclo que está em cima da América do Sul, ou isso realmente é um desvio que está acontecendo? Não sei se, não vou falar em aquecimento global, mas em uma readaptação do clima, sei lá, alguma coisa que está acontecendo, ou é só um ciclo que vai passar e a gente vai ver isso normalizar de novo, ou não, vai ficar na saudade só. Então, Guto, a gente tem as duas possibilidades. Numa primeira avaliação, a gente pensa o seguinte, não, é um ciclo, é a variação normal do clima. A gente fala muito de El Niño e La Niña, mas existe um outro índice chamado oscilação decadal do Pacífico. A gente olha o Pacífico inteiro, o oceano inteiro. O Oceano Pacífico ele fica mais ou menos 10 anos mais frio, depois mais 10 anos mais quente. Ele fica oscilando, tá? Períodos mais ou menos de 10 anos. A gente está num desses períodos que desfavorece a chuva na América do Sul, tá? Que é o período que ele está mais frio. Por ele estar mais frio, existe uma incidência, uma recorrência maior de eventos de laninha, tá? E a laninha a gente sabe que é prejudicial para o sul do Brasil, porque a chuva fica mais irregular e, claro, acaba impactando também um pedaço do centro-oeste e sudeste. A gente está nessa fase ruim. Essa fase ruim para a chuva, devido a esse índice, a expectativa é que ela se altere mais ou menos ali em 2025, quando vai virar a chavinha ali dos próximos 10 anos, que vai ficar na fase boa, vai ter mais chuva. Essa é uma corrente. Por outro lado, o que a gente está vendo do lado de clima, de projeção para frente, de mudança climática, de ajuste climático, o pessoal está levantando essa discussão e a gente está, de fato, refletindo um pouco mais. Será que é mesmo a variabilidade normal por conta dessa oscilação de 10 anos? Ou é, de fato, um ajuste? O
clima está se ajustando? Porque os dados estão mostrando, as temperaturas estão mais elevadas, as chuvas, isso aí acaba impactando no regime de distribuição de energia, né? E, consequentemente, na distribuição de chuva. Será que é uma adaptação do clima? Ou será que é um ciclo normal? Essa pergunta a gente vai ter ali depois de 2025, 2027, que a gente vai ver. Bom, então tá, mudou para a fase que seria favorável, mas seguiu sem chover. Então, de fato, nós vamos bater o martelo. Olha, alguma coisa está acontecendo, porque o processo normal era esse, de 10 em 10 anos virava chavinha, agora não mudou mais. O que acontece? Mudou de 10 para 15 ou o efeito não existe mais porque o clima está mais quente? Essas perguntas a gente precisa muito de dado e precisa de tempo, né, Guto? Então, claro, né? A gente vai medindo, vai vendo as oscilações para chegar nas conclusões. Mas essa é uma bandeira que o pessoal que estuda mudança climática está levantando com certa propriedade, porque faz bastante sentido. A gente não pode bater o martelo agora. E você acha assim, ó, eu vou fugir um pouquinho do tema, mas dentro disso mesmo, né, no tema de clima da agrometeorologia, vamos dizer assim, mas você acha que realmente esse aquecimento é só por CO2 ou realmente a gente tem aí um movimento em relação ao Sol, ou realmente um movimento da própria Terra em si, que ela também tem um ciclo de aquecimento e resfriamento, talvez, mais tempo? Porque a gente teve lá atrás, a gente teve a Era do Gelo, né? Aí pegou aí com a Europa, quase dizimou a Europa, porque fez um frio medonho e ninguém queimava petróleo nem carvão. Não estou defendendo nada, só estou levantando aí uma equação que nós só ajudamos um pouco com essa queima de CO2, ou realmente a gente conhece muito pouco pelo histórico que nós temos da Terra, apesar de que eu sei que tem pesquisas no gelo, que o pessoal fura 1, 2, 3, 4, 5, 10 quilômetros lá para fazer as leituras no gelo, e a gente encontra essas coisas. Assim, ó, não quero uma posição sua, mas só uma opinião como realmente meteorologista. O que você acha? Você acha que tem uma soma, uma simples soma, ou realmente o efeito aí é causado pelo que nós estamos fazendo? O que a gente tem, Guto? Assim, você falou, né? Eu comentei agora há pouco também. A gente precisa ter tempo de dados, né? A gente precisa ter muita observação. Dando aula, inclusive, para uma turma lá em Goiás, dando aula para uma turma de agronomia e para uma turma de engenharia florestal, na mesma sala, eu tinha duas visões completamente antagônicas. Né? O pessoal estudante de agronomia, muito focado em produção agrícola, defendendo o agronegócio. Por outro lado, na mesma turma, eu tinha uma turma de pessoal de engenharia florestal, paz e amor. E aí eu tive que explicar justamente isso, de forma que todo mundo entendesse. Vamos lá. O que acontece, Guto? É o seguinte, ó. O que a gente tinha no passado? E que a gente sabe, isso aí cientificamente, tá? O que mudava, o que fazia ter essas transições no clima terrestre eram as erupções vulcânicas e as atividades solares, né? Maior erupção solar aumentava muito a energia, a temperatura, tudo certo. O que acontece e o que aconteceu, né? E tem gráfico, tem dado mostrando isso. Coincidentemente, depois da Revolução Industrial. Diminuiu a atividade solar, diminuiu a erupção vulcânica e se a temperatura seguiu subindo. Que outra coisa seguiu subindo, ou iniciou-se na época, foi, de fato, a emissão de CO2. Só que nós estamos falando aí de quando? Desde o início da era mais moderna mesmo, né? Então, a gente está falando de poucos anos. Dentro da história do planeta, a gente tem aí milhões de anos do planeta e a gente está falando de alguns anos, algumas centenas de anos. Então, não é a amostra ideal de tempo, né? Mas sim, o que acontece? Existe uma diminuição da causa natural, mas existe um aumento das causas não naturais, que são os gases, né? Os gases de efeito estufa. CO2, tem gases também, enxofre, enfim, tem uma série de gases, tá? Que acabam contribuindo. Uns relacionados à agricultura, outros relacionados à atividade industrial propriamente dito, outros é emissão de escapamento, cidades, né, centros urbanos. Aí o que acontece, Guto? Cada um tira o seu, né, da reta. Não, a agricultura não é
Aí o cara da indústria fala, não, da indústria não é, porque a gente ajustou a chaminé. Aí a cidade não é, não, porque aqui a gente tem telhado verde, a gente não é. A gente tem a horta orgânica. Então fica uma coisa, Guto, que não é ninguém. Mas o que os dados mostram? Os dados mostram que a gente está tendo um aumento, né? As temperaturas estão subindo e essas outras causas naturais, elas têm diminuído, tá? Mas é muito pouco tempo de dados, né? A gente precisa de mais tecnologia, como você falou, a gente fazia a coleta de gelo, né? E aí lá o gelo ele ficava com bolhas de ar lá dentro, né? E aí o pessoal faz análise dessa bolha de ar que ficou dentro do cubo de gelo. E aí fala, não, a atmosfera lá há 20 mil anos atrás tinha mais gás disso, mais gás daquilo, então era mais quente, mais fria. Essa é a análise. Mas de sensor mesmo, medindo, com tecnologia moderna, a gente tem pouco tempo. Então, esse é o grande X da questão. A gente tem pouco tempo para afirmar, mas as coisas estão acontecendo, por outro lado. Então, e no meio disso tudo, o impacto, né? A coisa está acontecendo que eu estou dizendo é o impacto, ele está se mostrando. Então, em vez de a gente tem que achar alternativas para reduzir esse impacto sem ninguém apontar, né? Culpa desse, é culpa daquilo. O pessoal reclama da agricultura, mas a agricultura só já capta CO2 para caramba. Então, não estou dizendo que temos que derrubar a árvore e plantar soja, mas a gente sabe que soja captura CO2 para caramba, ela tem o papel dela. Então, vamos levar para a indústria diz que ela não é. Então, é uma discussão que, você sabe, né, Guto, atinge interesses econômicos. Aí É delicado. É porque, assim, ó, o que eu entendo que nós temos 3 quilômetros de altura, né, em termos que é possível respirar, ou pelo menos a atmosfera principal nossa. Sim. Esses gases se concentram só nesses 3 quilômetros, ou eles realmente sobem acima desses 3 quilômetros? Porque eu fico imaginando, a Terra é grande, mas eu acho 3 quilômetros tão pouco, né, para sustentar a vida, então aí eu começo a achar que é uma coisa realmente muito delicada. Né? Aí você começa a entender que é delicado. Mas esses 3 quilômetros de altura, altitude, eles realmente são o X da questão ou a gente tem que considerar mais para cima? É ali que acontece o negócio. A gente chama, dentro da meteorologia, olha o nome que interessante, a gente chama de camada limite planetária. É onde acontece o negócio. A dança é ali. O bailão está rolando aí ele varia de altura, ele varia entre 3 km durante o dia e 1,5 km durante a noite, porque ela fica subindo e descendo conforme a quantidade de energia. Tá? Então, é ali que acontece o negócio. Se expande, esfria, contrai. Isso, tá. Exatamente. Sobe ou desce. É só você olhar a chaminé. Você olha uma chaminé durante o dia, a fumacinha ela sobe e vai lá em cima. Durante a noite ela fica mais baixa. É como se houvesse um tampão lá em cima. Entendi. Tá? E aí não deixa as coisas subir. Tá? Então, a grande maioria dos gases eles se concentram justamente nessa camada. E é onde tem a interação com a energia do Sol e aquece, esse gás não vai embora. Então a gente tem que conseguir capturar esse gás. De que forma a gente vai capturar esse gás? Para ele não ficar lá aquecendo por conta da radiação solar. Então, é complexo e a gente precisa encontrar soluções. Porque... com certeza. Agora, fazer uma outra pergunta para você. A gente sabe que o Equador é o ponto mais quente, né? E a gente tem essas frentes que sobem, né? Através aí dos ciclones, etc. Isso tem uma cadência, ela acontece, por exemplo, uma vez por semana, porque você vai aquecendo o ar lá, o ar sobe, resfria e puxa, abre espaço para o outro ar mais denso, vamos dizer assim, que é um ar mais frio. E ele fica criando aí um ciclo do Equador para o sul, eu não sei, eu estou chutando aqui. É mais ou menos isso que acontece, porque daí a gente começa a voltar para a agrometeorologia. É mais ou menos isso, sim, Guto. São células que a gente chama. São as células de circulação da atmosfera. Existe uma dessas células, que é isso que você falou. Por que a gente chama de célula? Porque sobe e aí desce. E aí ele fica naquele ciclo assim, ó. Isso tudo certo. A gente está falando da vertical. Na vertical, sobe o ar, desce e tal. Isso aí acontece mais ou menos a cada 30 graus de distância. Tá? Cada grau é 100 quilômetros. Então, você pensa, a cada 3 mil quilômetros, mais ou menos, você tem essa área de circulação dos ventos. E latitudes médias, o que eu estou chamando de latitudes médias? Ali você pega metade da Argentina, sul da Argentina, até ali aqui a entrada de São Paulo. Ali certo. Tem uma área de circulação desses ventos, que é onde passa a maioria das frentes frias. Então você comentou aí, tem uma frequência? Tem, de fato.
Aí para o Rio Grande do Sul é basicamente uma frente fria por semana. Uma frente fria a cada 10 dias. Por isso a gente tem um regime de chuva muito bom. Se você pega algumas cidades, a maioria das cidades no sul, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, sul do Paraná principalmente. A precipitação ela é bem distribuída ao longo do ano, 100 e poucos milímetros, 150, 170, todo mês ao longo do ano, porque a gente tem essa frequência, tá? Toda semana uma frente fria. No inverno mais forte, com mais chuva, no verão mais fraquinha, mas só que daí dá chuva de final de tarde. Então a gente tem essa característica. E de fato, ocorre isso aí tudo é por conta da distribuição de energia, como você falou. Então você tem a linha do Equador, que é onde recebe mais sol, mais radiação. Aquela região ela não vai acumular infinitamente essa energia, então tem que distribuir. E aí surgem então essas células. É um radiador, né? Essa célula é um radiador, né? Que faz esse movimento. Agora, isso é padrão no hemisfério sul, no hemisfério norte também tem. É padrão no planeta inteiro. É o padrão do planeta inteiro, tanto para cima, 30 graus para cima e 30 graus para o sul, ele vai montando essas células. Legal. Agora vamos lá. E aí, o que nós temos para frente? Né? Dentro desse contexto, que eu acho assim, muita gente não acompanha, só vê previsão do tempo, né? Eu brinco muito, falo aqui, que eu acho muito engraçado lá no Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, fazem 45 dias que não chove em Brasília, né? Está em começo de agosto. Bom, não vai chover mesmo, né? Climatologicamente, são praticamente 6 meses sem chuva. Exato. Né? Mas o que a gente espera para frente agora? Né? A gente vai conseguir plantar mais em setembro, no início da primavera, a gente vai ter condições boas, né? Virada do ano aí, a gente já conversou, parece ter algum problema aí pela frente. Né? Já ficou claro agora para as pessoas como esse sistema mais ou menos funciona, espero que tenha ficado claro, né? Com tudo isso que a gente conversou, mas eu queria exatamente isso. O que vem pela frente? Então, Guto, a gente está aí, né? A gente está agora numa condição de neutralidade. A expectativa é que a gente volte para uma laninha, só que uma laninha mais fraca que a do ano passado. Mas mesmo assim, essa laninha ela vai causar o impacto dela, que é o principal dela, falando no sul do Brasil, por exemplo, é irregularidade da precipitação. Então, chove hoje, 30 milímetros, daqui a 20 dias chove de novo. Então, isso é muito ruim para a planta, né? Para a cultura agrícola em geral. Então, esse é o cenário que está se desenhando, uma nova laninha. Partindo dessa ideia que é uma nova laninha, a gente tem alguns mapas. Eu vou compartilhar aqui na tela com você, para a gente ver, mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Então, olha só. Esse aqui é o mapa, ó. Vamos começar aqui. Gabriel tá pondo para nós lá, vamos lá. Tá, beleza. Aí. Coloca aí, olha só. Então, aqui esse é o agosto atual, é isso? Esse é o agosto, a previsão para esse mês, tá? Tá. O que são as cores aqui no mapa da esquerda? Vamos focar no mapa da esquerda. O mapa da esquerda é a anomalia de precipitação, tá? Então, essa região aqui, que está com azulzinho, são as chuvas acima da média. A região aqui, puxando do amarelinho e vermelho, são as regiões com chuva abaixo da média. Então, pensando no sul do Brasil, o que a gente vê são, de fato, o mês de agosto com uma tendência de ser do Rio Grande do Sul ali, mais ou menos com chuva dentro da normalidade, né? Aqui o meu mouse, ó. A maioria parte está nesse mais branquinho aqui, que não tem mudança nenhuma. Certo. Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, com chuvas acima da média. Ok. Agora vamos passar. Não é muito normal, né? Chuva em agosto nessa região que está marcando. Isso, acima. Então, aqui já é uma região que não deveria chover, né? Ou pelo menos não chove. Por isso, qualquer chuvinha que der, o sinal aqui ele já muda para chuva acima da média, né? Certo. Porque não é uma época que chova. Vamos olhar aqui em setembro, ó, Rio Grande do Sul. O pessoal está se preparando para plantar. Olha aqui, por exemplo, a fronteira oeste, aqui, ó, grande região produtora de arroz. Pois é. Chuvas abaixo da média, né? Então está aqui no amarelinho, mostrando ó, a região com pouca chuva. Outra região que produz bastante arroz, ó, região da Campanha, fronteira sul, chuva abaixo da média. Aqui na região da Campanha, fronteira sul, 50 milímetros abaixo da média. Lá na fronteira oeste já está mais difícil, ó, 100 milímetros abaixo da média. Então, aquilo que nós estávamos falando, ó, no Rio Grande do Sul chove mais ou menos parelho, de 150 a 180 milímetros por mês. Então, aqui a gente está dizendo, ó, vai chover mais ou menos ali, ó, entre 50 e 100 milímetros abaixo da média. Então, aí você já imagina, dá um baque, né? Claro. Deve chover dentro... Pois não. Aquela região do Mato Grosso do Sul ali parece que vai ser beneficiada
Aqui Em relação à primavera... Isso. Aqui segue com chuva acima da média. Paraná, na parte mais agrícola, mais forte, aqui que é o noroeste, levemente com chuva acima. Depois a região mais sul, aqui também dentro da normalidade. Depois, vindo para cá, a região de Castro, já começa... Aqui, de Guarapuava para o leste, já diminui a chuva. Mais ou menos aqui, Guarapuava, mais ou menos por aqui assim. Para cá já... Guarapuava é uma região bem produtora também. Agora, a região de Guarapuava, mais ou menos aqui assim, ela está bem no limite entre a normalidade e a região já com pouca chuva. Então, o setembro aí, pensando em plantio, já começa a ficar complicado. Mato Grosso, ok de chuva, sudoeste goiano, ok, Triângulo Mineiro, ok. Lembrando que nessas regiões aqui mais de cima, ó, setembro, recém está querendo dar as caras à chuva, né? Algum evento aqui, algum evento ali, recém está querendo mostrar a cara. Chama atenção também, Guto, aqui, ó, os nossos amigos do arroz, que estão bastante preocupados com chuva, com os reservatórios, com as lagoas. Olha aqui, ó, o mês de setembro, ó, mostrando ser bastante quente. Aqui, ó, no vermelhinho... Aí a temperatura. É a temperatura acima da média. Então, quanto mais vermelho, mais acima da média. Então, aqui está bem no vermelhão, aqui, ó, 2, 3 graus acima da média. Certo. No mês de setembro. Então, veja que está se desenhando aí uma primavera-verão quente. Vamos passar para o próximo. Outubro. Daí, olha aqui no Rio Grande do Sul, ó, praticamente todo o Rio Grande do Sul com chuva abaixo da média. Então, a gente tem que lembrar que a fronteira oeste, a região da Campanha e fronteira sul, já está com indicativo de chuva abaixo da média em setembro. Aí, em outubro, novamente com chuvas abaixo da média. Então, problemão, né? Por outro lado, no restante do Brasil, pensando em áreas agrícolas, parece que a chuva, de fato, toma... Boas chuvas, né? Boas chuvas, pelo chuvas menos, acima da média. Se tiver uma boa distribuição, uma chuva acima da média... Então, marca um início... de muito plantio, então. Isso, marca um início de safra... Ok, né? Início de safra bastante promissor. Isso para outubro. Vamos passar aqui adiante? Novembro. Aí olha só como é aquela coisa, né? Vai estar se mostrando a laninha, irregularidade de chuva. Aí em novembro, essa região que estava com chuva boa, do Paraná, ela já fica ruim. Ó. Então, novembro já bagunça a chuva. Sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná de forma geral. Olha que região de Londrina, ó. Londrina, Maringá, ó, bem, com chuva bastante abaixo da média. Aí no Rio Grande do Sul... sofrendo ali já faz tempo. Isso. Rio Grande do Sul normaliza. Mato Grosso, sudoeste goiano, sudeste goiano, Triângulo Mineiro, ok de chuvas. Tá? Então, esse é o cenário. Vamos passar adiante, ó, que daí aqui começam alguns problemas. Para o Rio Grande do Sul, mais ou menos que tá ok, fica bom, ó. Dentro da normalidade, a metade sul, principalmente. Fronteira oeste recupera as chuvas. Região central, região da Campanha, fronteira sul dentro da normalidade. Mas só que isso aqui, o problema, Guto, é que não existe uma fronteira física delimitada, né? A gente não consegue dizer, não, aqui de Caçapava do Sul para lá não chove, ou de Caçapava do Sul para cá chove, é difícil, né? A gente só tem um indicativo mais ou menos da região, olha aqui, ó. Essa porção aqui, ó, vamos chamar aqui de norte, nordeste do estado, vai ficar com irregularidade maior de chuva, chuvas abaixo da média. Por outro lado, da metade sul, um pouquinho da região central, se pegar São Gabriel para lá, chuva acima da média. Então, esse é o cenário, se desenhando para o Rio Grande do Sul. Mas olha aqui na outra porção agrícola, ó, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, Goiás, terrível, né? Um dezembro bastante seco. E esse mesmo padrão, ele meio que se mantém para janeiro. Olha janeiro. Janeiro extremamente seco, sem chuva. Só no Rio Grande do Sul que tá com a tendência de ser um janeiro aí bastante chuvoso. Então, esse é o cenário que está se desenhando, Guto. Eu tenho um exemplo aqui, uma cidade do sul do Brasil. Vamos olhar fevereiro ainda. Ó. Fevereiro estraga no Rio Grande do Sul e meio que dá uma recuperada, mas já foi dezembro e janeiro ruim de chuva para a região central, né? São os dois meio meses. tempo aí se foi o boi com a corda, né? Ou se foi a gata com a cinta, como queiram. Complicado. Complicado, muito porque complicado. Ficou dezembro e janeiro com chuva abaixo da média. Então, meio que tente recuperar complicado. Em fevereiro, já fica bastante comprometido aí, questão de potencial produtivo, né? Compromete. E no sul, olha aqui, ó, o janeiro vai ser bastante chuvoso nessa região, no Rio Grande do Sul, mas aí em fevereiro já estraga de novo. Já estraga de seco. Novo. Olha aqui, ó, tem uma cidade aqui para a gente comparar, ó, Camaquã. A gente estava falando dela outro dia, né, numa live com o pessoal do sindicato.
Olha, agosto, chuva abaixo da média. Setembro, muito positivo, ó, a barra azul, 252 milímetros, a média é 173. Então, setembro tende a ser bom. Aquela questão da variabilidade, ó, no mês chove bem, no outro diminui. Ó. Então, ó, setembro, muito bom de chuva. Muito bom de Aí, chuva. outubro, abaixo da média. Aí, novembro, acima da média. Pessoal em casa aí, né? A média é o vermelhinho, tá? O azul é o previsto. Então, novembro, 157. A média é 132. Aí depois dezembro, já vira gangorrinho, ó. Abaixo da média dezembro, 99. Aí janeiro, bem acima, ó, 194. A gente viu no mapa que o janeiro é bem chuvoso. Depois o fevereiro chove pouco. Então fica nesse vai e vem aí, Guto. E esse aí é o problema, né? O vai e vem da chuva. É que nem você comentou, né? Ah, chove 100 milímetros, 152 milímetros no mês, tá ali. Aí choveu 50 no dia 5, choveu 20 e poucos lá no dia 20 e no último dia do mês choveu o resto. Pô, aí não vai dar, né? Não adianta, Você né? tem um problema sério, né? A chuva agrícola ela tem que ser regular. Regular, exato. Uma produtividade alta está ligada para ser regular, né? Você tem chuvas regulares. O milho é que cada 10 dias tem que ter chuva em cima dele, senão a queda da produção dele, da produtividade dele é enorme. E desde que ele nasce, ele precisa disso. A soja ela é um pouco mais resistente, né? Ela consegue se recuperar aí de veranicos, etc. e tal, e ela consegue ainda se defender, né? Lógico que perde a produtividade máxima, mas se defende. Então, né, o arroz, se não faltar água, ainda dá para, né, se o cara tiver respeitar a quantidade de água que ele tem para os hectares que ele consegue irrigar, vai bem também. Mas tem muitas outras lavouras e até mesmo pastos e tudo que tem a necessidade dessa certa regularidade de chuva. Então, fica bastante preocupante, né? A gente vê aí um dezembro, um janeiro, né, com dificuldades de chuva, porque é exatamente o coração da lavoura, né, João? É o momento em que a lavoura ou ela está florindo, o milho está enchendo de grão, né? Está indo para milho verde, a soja está florescendo e formando os canivetinhos, que é o momento que ela vai abortar a flor e etc. O café está em enchimento de grão, também aborta, né? Ele está começando o processo dele, também pode. O café, se tiver uma chuva boa em setembro, ele vai dar uma florada linda. Em outubro chove bem, ele pega a florada, põe aquele monte de coquinho lá, aí chega em dezembro, janeiro, seca, temperatura alta, ele aborta, né? Aborta mais da metade. Então, realmente é um momento assim, bastante delicado em relação a gente ver isso, né? É uma previsão, João, mas é uma previsão que cada vez a gente está chegando mais perto da assertividade, né? Então, Isso. ela pode mudar alguma coisa para frente, ou realmente as características, pelos estudos que a gente tem hoje, ela demonstra que a gente pode ter realmente concretizado essa previsão. Não, a tendência é que vá nessa linha, sim, Guto, de se confirmar. O que pode variar um pouquinho é a intensidade, sabe? Então, inclusive, pode ser mais seco. Ou pode melhorar um pouquinho, mas a tendência é essa, porque está se desenhando com bastante propriedade essa laninha, né? A gente vai fazendo acompanhamento, existem institutos americanos que soltam a probabilidade dela ocorrer, e cada atualização dessa previsão lá do centro americano, essa probabilidade vai aumentando. Então, ou seja, está se desenhando de fato esse cenário. Pode ter uma variaçãozinha ali no volume, mas a tendência é essa. O principal, né, Guto, vale a pena a gente destacar, é a questão da variabilidade. Então, pode chover um pouquinho mais de chuva, um pouquinho a menos, mas o problema é a variabilidade. Pode mudar de 100 para 150. Só como você falou, esse 150 ele vai ser de que jeito? 70 milímetros num dia, uma chuva torrencial desgraçada, e depois mais 50 e depois 10 no outro dia. Não adiantou nada. Que é o sintoma. A laninha ela faz isso. Irregularidade. Não é que não chove na laninha. Chove na laninha, mas só que é mal distribuída e irregular. E diz uma coisa, e o problema dos nossos reservatórios, né? Eu enxergo que o reservatório ele não só está abaixo das hidrelétricas, lógico,
ele não só está baixo, como das cidades, né? Curitiba, a gente vê que é uma cidade que está sofrendo muito, São Paulo nem se fala, mas São Paulo ainda está conseguindo se contornar. Mas eu entendo assim, entendo primeiro que a gente não tem investimento em geração de energia, então as hidrelétricas que trabalhavam com 60%, 70% de sua capacidade e mantinham o seu reservatório alto, estão trabalhando com 100%. A capacidade de geração das turbinas que hoje estão lá também poderiam ser substituídas, e isso melhoraria a capacidade de produção também, né? Mas dentro dessa previsão que está aí, chuvas para encher esses reservatórios ainda não vai ser agora. Não. Tem um problemão aí, sob o ponto de vista energético, para o Brasil no verão, tá? Porque não vai recuperar, os reservatórios já estão com a capacidade lá embaixo, as hidrelétricas não têm capacidade de manter por si só a demanda de energia no Brasil, né? Cerca de 75% da energia elétrica gerada no Brasil é de hidrelétrica. E não sei se você está acompanhando o setor elétrico, Guto. Já tem empresa comercializadora de energia que está entrando com recuperação judicial porque não vai conseguir cumprir os contratos de entrega de energia lá na frente, tá? Olha o mercado, né? A gente fala muito de mercado agrícola, commodity, só que energia também tem esse mercado. Já tem comercializadora quebrando, igual aconteceu em 2018 ou 2017, agora não recordo. Acho que de 16 para 17 que teve aquela seca muito grande, né? Teve uma quebradeira das empresas de energia. Tem que entender, assim, para ficar um exemplo bem perto da agropecuária, é o cara que fez a fixação de preço futuro. Ele é obrigado a entregar e recebendo um preço X. Vou entregar 1.000 sacos de soja, receber 150 por saco. Acabou. Eu não produzi, porque geou, choveu, o milho não produziu e tal. Eu não vou entregar, mas o cara na outra ponta lá vai te executar. Ele quer, ele tem outros compromissos. É a mesma coisa com a energia elétrica. Houve um leilão, o cara vendeu energia elétrica e agora não tem como entregar porque ele não tem matéria-prima, água. E aí já está o setor elétrico, embora a gente tenha uma resistência de alguns setores aí do governo, propriamente dito, mas a gente tem, o ONS, por exemplo, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ele tem se posicionado de uma forma tentando manter uma tranquilidade, uma neutralidade. Não, tá tudo tranquilo, a gente aciona a térmica e vamos ir levando. Só que não é o melhor, né? Acionar a térmica, a energia vai lá para cima e até que ponto a gente vai ficar dependendo de térmica? A gente precisa investir numa matriz mais limpa, né? A gente tem uma capacidade de produção de energia eólica aí, por exemplo, gigantesca, né? Nos últimos anos, aí, quantos parques eólicos foram construídos no sul do Brasil, por exemplo? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, a minha região lá. Santa Vitória do Palmar lá tá tapado de catavento, quando a gente fala lá, né? Cheio de catavento. É um em cima do outro lá. O outro, vários parques. Então, eu sempre lá que vão foto de lá do Instagram e tudo. Eu ouvi dizer que vão construir um até ali do outro lado, agora lá na Lagoa, lá da Lagoa Mirim, né? Lá para o outro lado. Então, olha só, tem que investir, porque se depender da água. E outra, Guto, vamos lá, vamos falar se nós estamos falando de mudança climática, né? E se mantém esse negócio aí, se depois lá do 2025 vira a chavinha e não se arruma. Pega, né? Você vira a chave lá e a bateria acabou. E aí o que acontece? A gente segue dependendo da chuva e a chuva segue irregular. Então, é um problemão aí. A atividade industrial demanda muita energia, né? Então, sim, e aí, o que acontece? Eu acho assim, né? Temos o Rio Grande do Norte também, né? Ceará também. Isso. Aqueles ventos do Equador são ventos constantes, né? Não precisa estocar, tem dia e noite lá. Mas, enfim, a pessoal da indústria está desesperado, né? A gente estava tentando colocar um gerador mais moderno no nosso edifício, nosso condomínio. Sem chance de comprar um gerador, né? Não tem como você comprar, porque a demanda está enorme, os preços foram lá para cima, né? Alguns produtos são importados e a gente desistiu, falou, vamos deixar passar essa crise, vamos ficar com o nosso caco velho lá mesmo, porque está todo mundo demandando, os empresários estão
achando, tentando, lógico, os que têm condição de colocar alguma coisa, porque pela demanda de uma empresa, às vezes é isso inviável. Porque eles estão enxergando o quê? Que vai faltar energia, que vai ter apagão no final do ano. E o governo aí se resistindo em não adotar o horário de verão. Né? E falando, não, tá tudo bem, tá tudo bom. O Titanic tá afundando, e os caras, não, não vai faltar nada. Tem tá lá tocando violino lá no Titanic, aquela cena. Tá certo? E a gente está vendo aí cidade com problemas de água, cidade com né, todo esse complexo do Rio Paraná aí, com água lá embaixo, uma situação muito, muito complicada. Né? E os caras, então, eu acho que não tem termoelétrica para suprir tanta energia quanto a gente precisa, e está atrasado esses sistemas, até mesmo os parques de placas solares, né, no Nordeste, na terras áridas, que você podia transformar aquilo tudo em geração de energia. Então, eu acho que soluções tem, a gente precisa de atitudes para que isso mude. Exato. Até mesmo a modernização, né? Eu vi uma coisa, a modernização das turbinas, né? Das hidrelétricas atuais, já seria o tamanho de uma Monte Belo, né? Eu acho que é Monte Belo, né? Lá no norte, que construiu a última que foi construída. Então, quer dizer, é uma situação bastante... Mas ninguém investe, né? Ninguém faz. Eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque a energia, seja ela a fonte que for, a energia é que traz o desenvolvimento para qualquer país. País que não tem energia, né, não vai. Então, é a grande briga entre Inglaterra e França. Um tinha carvão, outro não. Um foi para frente, outro não, né? Então, essa é a grande verdade, né? A Inglaterra subiu, né? O Reino Unido subiu porque tinha carvão. Essa é a grande sacada. Né? E a França não tinha. Então, aí... Energia é estratégico. É estratégico. Aí tem o reino, né? O reino da Inglaterra, né? Onde o sol não se punha, né? Então, a rainha, onde quisesse, era dia, né? No reino da Inglaterra, porque ela realmente partiu de ter a energia. Isso é fundamental para nós. Bom, João, estamos indo já para quase 50 minutos de bate-papo aqui. Né? Acho que Passou rápido, voou. Mas eu acho que ficou bem legal, ficou um contexto aí para as pessoas entenderem, né, como que esse processo funciona e principalmente para se prevenirem no verão, né? Então, tomar cuidado com contratos, né, fazer muitos contratos de entrega, se comprometendo. Tá aí o exemplo da energia elétrica, aí, o pessoal já pedindo, né, recuperação judicial. Então, assim, toma cuidado. A gente já levou uma pancada nessa safra de inverno. Na segunda safra, até mesmo trigo, que pegou no Paraná, pegou alguma coisa de trigo, né? Porque o trigo, depois de leitoso, a geada mata, né? Antes disso, ele não mata, mas agora mata. Então, pegou uma parte do trigo, pegou cana-de-açúcar, pegou café, pegou milho, né? Então, eu acho que todo mundo vem meio machucado. Tomar cuidado, né? A grande intenção, né? Ou seja, o melhor de tudo, você conseguir ter uma previsão para frente, é que as coisas não vão ser 100% boas. Então, se prepare, né? Se prepare, não assuma compromissos que talvez você não consiga honrar, porque o clima não vai te ajudar. Não pode esquecer que a agropecuária é uma indústria a céu aberto, né? E a gente ainda não tem a tecnologia de fazer chover, parar de chover, essas coisas todas. Então, vamos lá, essa é a ideia. João, só tenho que te agradecer pela presença aqui. Fique à vontade, pode dar sua mensagem final aí, para depois eu encerrar o programa aqui. Foi um prazerzão, Guto. Fica à vontade, quando precisar de novo a gente bate outro papo. Sempre um prazer poder conversar sobre clima, especialmente dando esse enfoque gostoso aí, falando do Sul bastante, né, minha terra. Então, fica à vontade para chamar para outras vezes, e o recado que você deu é o recado chave, né? Ficar atento lá na frente, porque a condição ela não está se mostrando muito favorável. Então, aí, na hora de negociar seu produto, levar isso em consideração. É uma bandeira que eu levanto muito, Guto. A gente gera informação, mas o agricultor ele tem que usar ela. Usa essa informação de forma estratégica para não ter problemas. Isso aí. Por isso que ela é produzida, né? Ela serve para proteção. João, muito obrigado. Quem sabe no final do ano, ou início ou ali no meio de janeiro, a gente volta exatamente lembrando esse programa
e ver que caminho que isso tomou, se melhorou um pouquinho, se foi pior, se foi dentro mais ou menos, e já tendo aí também uma previsão já para a segunda safra de milho, que ela é fundamental, principalmente depois disso tudo que aconteceu. E a gente passa esse recado para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade lá. Vamos ver se lá em dezembro, janeiro, quem sabe janeiro seja mais interessante, a gente conversa de novo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença e assistir o nosso programa. E sábado que vem tem mais de grão em grão para vocês. Até logo. Tchau.